E aí pessoal, beleza? O vídeo de hoje não vai ser sobre nenhuma peça em específico. Na verdade eu estou usando uma peça para fazer um molde, mas não é sobre ela o vídeo. Esse vídeo vai ser sobre molde de silicone. Nele eu vou mostrar como eu faço os meus moldes bipartidos com capa de gesso, que é uma técnica que eu gosto de usar porque economiza silicone e fica muito bom. Dá para usar esse tipo de molde para um monte de peça. Só que tem outros jeitos de fazer molde de silicone e outros tipos de molde para cada tipo de peça. Eu vou fazer mais vídeos mostrando a aplicação de cada molde em cada tipo de peça, mas nesse aqui eu vou falar sobre esse em específico. Para começar um molde, a primeira coisa que a gente precisa é de uma peça para tirar o molde. Nesse vídeo eu estou usando a arma da Diva, que é um projeto que eu estou trabalhando. Então eu vou mostrar nela como se fazer o molde, mas dá para fazer em uma infinidade de peças. A primeira coisa que a gente vai usar nesse molde é plastilina, que nada mais é do que uma massinha, só que essa é própria para fazer molde. Eu também vou usar algumas estecas de escultura para auxiliar na hora de colocar a plastilina. Para você fazer um molde bipartido, a primeira coisa que você precisa fazer é delimitar os dois lados da peça. Para isso, eu usei uma lapiseira e desenhei na própria peça. Aqui você não precisa de régua nem nada, você só vai desenhar uma linha reta dividindo os dois lados. Caso a sua peça tenha alguma área de difícil acesso, você pode colocar plastilina nela antes, que foi o caso dessa parte da frente da arma. Eu já coloquei a plastilina lá dentro para facilitar na hora de fazer o resto. Depois, você vai colocar sua peça sobre uma superfície plana. Aqui eu estou usando um vidro porque depois fica mais fácil de limpar. E você vai grudar essa peça na sua base usando a plastilina. Você vai colocar algumas bolinhas embaixo e em toda a volta dela. Isso vai fazer a peça ficar segura na base. Você vai precisar fazer uma camada de mais ou menos 2 cm de distância em toda a peça. No começo, você vai colocando a plastilina com a mão mesmo, só para prender na base. Depois dela presa, você vai precisar de alguma ferramenta para começar a alisar a plastilina. Aqui eu estou usando algumas estecas para escultura, isso facilita muito o processo. Caso você não tenha esteca, você pode usar uma régua, um palito ou até mesmo um cartão de crédito velho. O importante é deixar a plastilina bem colada na peça e o mais uniforme possível, sempre pegando os detalhes. Para essas partes menores, a esteca ajuda muito. Caso você não tenha, um palito de dente também ajuda. O intuito aqui é deixar a plastilina toda o mais plano possível. Você pode usar um pano para limpar a peça caso tenha ficado alguma plastilina. Depois de tudo liso vai ficar mais ou menos assim. Agora a gente precisa fazer algumas marcas de registro, para o molde poder encaixar um lado com o outro. Eu costumo usar o cabo de um pincel para fazer umas bolinhas. Depois com uma esteca eu recorto a parte de relevo, aliso com o dedo e volto fazendo os furinhos com o pincel para ficar tudo bem certinho. Desse jeito fica muito bom. Você também pode usar alguma outra peça para fazer várias linhas entre uma marca e outra, porque isso ajuda no encaixe final. E é bom você alternar baixo relevo e alto relevo, porque isso também ajuda na hora de encaixar as peças. O ideal é você usar algumas esferas de metal. No caso, como eu não tinha, eu usei alguns dadinhos que eu tinha aqui. Depois de todas as marcas feitas, a aparência é essa. Agora a gente precisa fazer uma caixa em volta dessa base, para poder encher de silicone. Aqui eu estou usando papelão, mas você pode usar vários materiais para fazer essa parte. Você pode usar MDF, você pode usar foam, até peça de Lego tem gente que usa para fazer a estrutura da volta. Eu fui medindo o papelão na estrutura da plastilina e moldando em toda a volta. Depois eu colei o papelão com cola quente no vidro. Aqui é bom porque depois a cola quente é facinho de tirar do vidro. Depois de toda a estrutura feita, sempre acaba ficando algumas frestas. Para tampar elas você usa plastilina mesmo e só vai dando acabamento com as estecas. Agora a gente vai preparar um pouco de borracha de silicone para encher o molde. Tem vários tipos de borracha de silicone. Para o nosso caso, essa azul é a melhor. Eu preparei inicialmente 200 gramas de borracha de silicone. Para a gente dar uma primeira camada na peça é o suficiente. É muito importante você ficar atento às medidas, porque se passar um pouco ou ficar um pouco a menos, ela não vai dar a mesma qualidade que deveria. No caso, borracha de silicone azul, você precisa colocar 3% do peso dela em catalisador. Nesse caso, eu comecei jogando o silicone nas partes mais detalhadas da peça, para poder ter certeza de que ia pegar. Eu dei uma camada de silicone em tudo e deixei secar. Eu deixei secando até outro dia para ter certeza de que ia estar totalmente seco. E aí eu dei uma nova camada de silicone, com mais 200 gramas. Não precisa se preocupar, se você não passar nada no silicone, ele gruda 100% uma camada na outra. Depois disso, eu fiz a parte de gesso, só que eu esqueci de gravar. Mas basicamente o que eu fiz foi dar uma camada de 1 cm de gesso, deixar secar por mais ou menos uns 10 minutos, e aí então eu cortei uns retalhos de tecido, umedeci e coloquei em cima do gesso.
Depois disso eu preparei mais gesso e terminei de encher o molde. E aí eu deixei secar por mais ou menos uma meia hora. Depois de tudo seco, eu comecei a retirar o papelão. Aqui não adianta. O gesso é úmido, ele vai rasgar o papelão e você vai ter que fazer uma outra borda. Depois eu virei o molde e tirei toda a plastilina que tinha ficado. Nas partes menores eu precisei de ajuda de uma esteca. Depois de tudo limpo, ficou assim. Para a gente dar a próxima camada de silicone, é importante a gente passar alguma coisa para o silicone não grudar nele mesmo. E para isso a gente usa vaselina industrial. Para aplicar a vaselina, eu usei um pincel pequeno, porque assim fica mais fácil de pegar os detalhes. É muito importante passar em toda a base do silicone, porque se tiver uma parte faltando, o silicone vai grudar nele mesmo. Depois da vaselina passada, é inevitável que você suje a peça. E é muito importante você limpar antes de aplicar a próxima camada de silicone, porque senão vai sair no molde. Depois disso, eu repeti o mesmo processo do outro lado. Fiz uma caixa de papelão, preparei 200 gramas de silicone, apliquei em toda a peça, começando pelos detalhes, deixei secar por pelo menos umas 8 horas e apliquei mais uma camada de silicone. Depois de tudo seco, eu tirei o papelão e a gente já estava com o molde pronto. Para desmoldar a peça pela primeira vez, você tem que ter paciência. Eu tirei as duas partes de gesso e comecei a desmoldar a parte de silicone. Eu costumo desmoldar toda a borda primeiro, para depois começar a tirar a parte do meio. Como essa peça é bem detalhada, você tem que ir com muita calma, senão vai rasgar. Foi só ir puxando que saiu tudo. O silicone é autodesmoldante, então ele não gruda na peça. Depois de desmoldado, ficou assim. E você pode ver que a peça fica intacta, da mesma maneira que ela entrou no molde. E aí, a gente já tinha o nosso molde pronto. Para dar um acabamento melhor, eu recortei as rebarbas que ficaram com uma tesoura. E esse é o molde pronto, gente. Ele ficou bastante resistente, ele não tá fino, não tá transparente. Eu já tirei 3 peças dele. Com o tempo, o molde acaba desgastando. Então é sempre recomendado você tirar a primeira peça e guardar, para quando o molde desgastar você poder fazer novamente. Aqui 2 camadas foram suficientes, mas dependendo da sua peça você pode dar 3 ou 4 camadas de silicone. Um outro método utilizado é você fazer ele maciço. Então você não usa parte de gesso, você faz ele todo de silicone. Como essa é uma peça grande, ia gastar muito silicone, então a capa de gesso acaba economizando bastante, porque o gesso é muito mais barato do que o silicone. Nessa parte de gesso, eu coloquei o tecido, porque o tecido ajuda a deixar o gesso um pouco mais resistente, mas ainda assim ele é frágil. Você também pode colocar alguns arames dentro para tentar ajudar na resistência. Como o gesso é úmido, não adianta tentar colocar resina nem fibra de vidro nele porque vai desgrudar, então não vai servir de nada. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre esse tipo de molde, pode deixar nos comentários que vai ser um prazer responder. Eu pretendo gravar para vocês um vídeo mostrando como fazer uma peça nesse molde, e a peça fica idêntica. Essa é a original, que a gente fez o molde, e essa é a peça que eu fiz nela. Vocês podem ver que está idêntica. Essa peça ainda não está pronta, então ela está cheia de massa aqui embaixo que eu estava colando um lado no outro, porque ela precisou ser oca para poder colocar a iluminação. Nessa peça eu não deixei entrada para resina, mas geralmente você coloca um ponto com entrada para você poder injetar resina e fazer uma peça maciça. Só que como essa eu quero fazer oca para poder fazer iluminação, então eu não fiz nenhuma parte de entrada. Agradeço a você que assistiu o nosso vídeo até o final. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e deixe um like aí embaixo para ajudar na divulgação. Mais uma vez, obrigada e até logo!